Tabus acerca das medicações psiquiátricas. Esse é o tema deste vídeo. Se você já tomou algum medicamento psiquiátrico, um antidepressivo, um estabilizante do humor ou um ansiolítico, você deve ter vivido, ou com a sua família ou com seus amigos, a seguinte reação: nossa, mas remédio controlado, psiquiatra, você precisa mesmo disso? Cuidado, isso vicia, hein? Todas essas interferências das pessoas ao nosso redor podem nos desencorajar a fazer um tratamento adequado. E eu brinco que, como psiquiatra, o que eu gostaria é que as pessoas tratassem a psiquiatria como qualquer outra especialidade médica. Ninguém questiona o cardiologista, por exemplo, quando ele passa um medicamento antihipertensivo para alguém que tem pressão alta, porque as pessoas sabem que é uma doença crônica, que esse paciente provavelmente vai ter que usar esse remédio o resto da vida e que o cardiologista prescreve porque sabe que é o melhor para o paciente. Porém, na psiquiatria sempre tem uma desconfiança, um medo de que o psiquiatra vai estar dando medicamentos desnecessários, fortes demais, ou que vão mudar a personalidade da pessoa. Então, para falar um pouco sobre esses tabus, o que tem de verdade ou de mentira em tudo isso, eu vou fazer agora uma sequência esclarecendo um por um. Eu separei 8 dos principais mitos que eu percebo que são frequentes na nossa sociedade sobre o uso dos medicamentos psiquiátricos e vou conversar sobre eles com você agora. Mito número 1. As medicações psiquiátricas não são bem toleradas, elas fazem mal. Algumas pessoas falam esse tipo de coisa. E isso não é verdade. É verdade que no passado as medicações psiquiátricas elas eram pouco específicas e aí realmente elas davam muitos efeitos colaterais? Sim, isso é verdade. Também é verdade que a psiquiatria evoluiu, os medicamentos cada vez ficam mais específicos, então eles têm um efeito terapêutico melhor, com menos efeitos colaterais. Claro que os efeitos colaterais ainda existem, a gente vai estar mexendo no seu sistema nervoso central, então alterações no sono, no humor, mas são exatamente essas coisas, o humor, o sono, o apetite, que costumam estar alteradas quando o paciente está enfrentando um quadro depressivo ou ansioso ou qualquer outro transtorno que seja. Então as medicações, elas precisam ser usadas da forma correta, orientadas por um médico psiquiatra, mas elas são sim, hoje em dia, muito bem toleradas. A maior parte dos pacientes trabalha, estuda, faz esporte, namora, tudo normalmente, apesar do uso das medicações. O mito número 2 é: essas medicações psiquiátricas não funcionam, nada disso faz efeito, o que a pessoa precisa é qualquer outra coisa, Reza, estudo, esporte. Será mesmo? Ainda bem que não, gente? Isso não é verdade. Hoje em dia os medicamentos são sim bem eficazes, tanto para melhora do humor, quanto de crises de ansiedade, até mesmo de pensamentos de suicídio, entre vários outros sintomas que podem surgir, como agitação psicomotora, alucinações visuais ou auditivas, zumbidos persistentes. Então a gama de sintomas é muito grande, mas a gente tem sim medicamentos específicos e bem eficazes para cada um desses sintomas. É importante, novamente, que você faça o uso orientado por um profissional psiquiatra experiente que vai poder te ajudar na orientação correta para o uso do medicamento. Isso faz toda a diferença para a eficácia. Se você ainda não viu o meu outro vídeo sobre isso, clica aqui e confere lá também. O mito número 3 é que os medicamentos psiquiátricos eles devem ser prescritos apenas para pacientes graves. Essa é uma grande desinformação. Isso não é verdade. É verdade sim que quadros leves podem responder, melhorar bem com psicoterapia, mudança no estilo de vida, exercício físico, é verdade, mas a gente não espera esse paciente leve ficar moderado e depois grave com pensamentos de morte e ideação suicida. Então, dependendo do grau de sofrimento que o paciente está, a gente pode mesmo assim iniciar o uso de um medicamento para não piorar, não progredir determinado quadro de humor. Então, fica claro que as pessoas acreditam que só pacientes graves precisam de medicamentos e aí quando o médico psiquiatra ele prescreve um medicamento, o paciente fica assustado, achando assim, eu não tô tão mal assim para precisar de um remédio. E na realidade hoje a gente sabe que quanto antes, quanto mais precoce a gente tratar um quadro ansioso, depressivo ou de qualquer outra doença dentro da psiquiatria, menos progressão, menos perda neuronal, menos cansaço nessa resiliência do paciente vai haver para que ele não tenha quadros recorrentes durante toda a vida, para que ele tenha, sim, uma melhora importante dos sintomas.
O mito número 4 que eu separei é que as medicações devem ser usadas de forma isolada. Se você vai num psiquiatra, ele tem que te prescrever um único remédio. Algumas pessoas falam sobre esse tipo de coisa e isso não é verdade. Percebam que as doenças psiquiátricas, ansiedade, depressão, qualquer outra doença psiquiátrica, normalmente ela pode afetar uma gama imensa de coisas, né? O seu sono, o seu apetite, a sua disposição, o seu prazer, a sua libido, a sua atenção, a sua memória, a sua linguagem, o seu humor, o seu afeto. Então, é difícil que um único medicamento resolva todos os problemas. Claro, não são todos os pacientes que vão ter alterações em todos esses pontos que eu comentei, mas alguns casos, quando o paciente dá uma melhorada, mas ele persiste com uma queixa específica, ou quando o paciente realmente precisa de um estabilizante do humor para potencializar o antidepressivo dele, por exemplo, a gente usa mais de um medicamento sim. Isso não quer dizer que o paciente é mais grave ou refratário ou que ele vai ficar dependente, não quer dizer nada a respeito disso, é uma estratégia. Então o psiquiatra, ele pensa do ponto de vista bioquímico, qual é o sintoma-alvo que ele quer atingir, se é mais o sono, se é mais a libido, se é mais a compulsão alimentar, enfim, né, dependendo do paciente, a gente pensa o que está incomodando mais e às vezes a gente mantém o remédio que já está funcionando bem para ele, mas a gente associa um outro para tentar melhorar aquele sintominha residual que está incomodando, como por exemplo o sono. E às vezes isso é feito por um tempo só. Então, por exemplo, no início do tratamento da depressão, muitas vezes o paciente recebe a prescrição de um antidepressivo e ele recebe a prescrição de um remédio para dormir. E normalmente esse remédio para dormir não vai ficar, ele só vai ficar num período inicial até que o antidepressivo faça a sua ação e depois o paciente vai poder parar de usar. Então, todas essas estratégias devem ser conversadas entre o médico psiquiatra e o paciente. Se você tem alguma dúvida, esclareça com o seu médico, não dê ouvidos aí para as coisas que falam por aí.